Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Hoje é véspera de carnaval e eu acordei cansado de ouvir espetistas, lulopetistas, analistas políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal dizerem que Lula é um grande político carismático, que o Lula tem um carisma impressionante, que o Lula fala a língua do povo e que é um verdadeiro gênio político. Eu vou então aqui apresentar porque eu acho que isso é uma grande mentira, uma grande farsa, é uma falta de competência desse pessoal. Inclusive, o próprio jornalista, o Fernando Mitre, que tem mais responsabilidade em saber analisar as coisas, porque ele faz parte da profissão dele. Eu me lembro que num Roda Viva, ele colocou uma pressão muito grande em cima do Enéas, porque Enéas tinha dito que Lula era analfabeto. Era e é analfabeto. Qual é o problema? Ele é um analfabeto. Que o Enéas estava sendo preconceituoso. Eu realmente no início sempre coloquei isso na frente, que uma das coisas que eu era contra o Lula ser presidente do Brasil, que ele era analfabeto. Era e é analfabeto. E só poderia dar no que deu. Destruiu a nação. Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês que essa questão do Lula ser analfabeto e carismático, falar a língua do povo, é uma grande farsa. Primeiro nós vamos ver o surgimento do Lula. O Lula surge nos sindicatos. E como sabemos, sindicatos mundiais, não é só no Brasil, em todo o mundo, né? O sindicato é cheio de maracutaias, é cheio de pessoas ignorantes, pessoas truculentas, pessoas desonestas. Claro que tem pessoas honestas, mas a história de sindicalista do mundo é assim. Lula surgiu dali. Daqui a pouco quer se candidatar a alguma coisa nesse país. Começa se candidatando simplesmente a governador de São Paulo. E obviamente, como candidato a governador de São Paulo, sofreu uma derrota fragorosa. Depois ele não se emenda, ele quer ser presidente do Brasil. E se candidata uma vez, pede para o Fernando Collor de Mello, a segunda vez perde para o Fernando Henrique, a terceira vez perde para o Fernando Henrique na reeleição e só vai ganhar na quarta disputa dele. Em todas essas eleições anteriores que ele perdeu, ele não ultrapassa os 30% dos votos. Sempre ele começa lá na frente e tal, vai ali e todo mundo passa por cima e derrota. Inclusive com o Fernando Henrique. Ele chegou a ter 38% de votos já nas vésperas das eleições. E o Fernando Henrique foi lá e ganhou no primeiro turno. Então as pessoas ficam achando que ele tem 37 agora, 36, 37, que ele ganharia uma eleição. Não tem nenhuma possibilidade de Lula ganhar qualquer eleição nesse país. Tá certo? Muito bem. Então ele só foi ganhar quando disputou com o José Serra, porque o José Serra entrou numa polêmica com a Rosana Sarney, que era do PFL na época, que apoiava o Tucano, e eles se afastaram em função da briga de José Serra. E passaram a apoiar o Lula, né? Lula sabidamente, espertamente, antieticamente, porque ele era uma pessoa que dizia que o Sarney era o maior corrupto desse país, um dos maiores grileiros do país. E foi lá para a casa da Rosiana dar apoio e obter apoio. E conseguiu. Bom, e aí vem essa primeira eleição. Além disso, ele faz acordo com o Duda Mendonça, que era o marqueteiro da época, pagando milhões de dólares, mas depois que ele fosse eleito dentro do governo. E o que aconteceu? Desviou recursos do governo para pagar Duda Mendonça. Então já aí nós começamos a... Isso foi confessado pelo Duda Mendonça na televisão, no julgamento do Mensalão. Tá certo? E aí se sabe que a República de Ribeirão Preto já existia, comandada por Pallotti, roubando muito dinheiro, inclusive assassinatos em função disso, para alimentar o PT e o PT alimentar o seu sonho
ir para o poder. A prefeitura de Porto Alegre também fazia a mesma coisa. Mas eu sabia a origem das coisas, como estava desenvolvendo a corrupção do Lula. Tá certo? A reeleição do Lula foi agora nós vemos. Foi uma montanha de dinheiro de quem? Da Odebrecht. Lula era moleque de recado da Odebrecht. Então, Odebrecht, tudo. Foi uma montanha de dinheiro que ele recebeu. Portanto, aquela eleição nada mais foi do que um estelionato eleitoral, segundo definição do próprio Luiz Mercadante. Falar isso, quem ouviu falar sobre o Luiz Mercadante? Sumiu? Está escondido para não ser preso? Muito bem. Depois, o senhor Lula, o gênio político, resolve colocar uma pessoa que nunca experimentou as urnas, a Dilma Rousseff. Uma pessoa lá embaixo. Trouxe a Dilma Rousseff e bancou, porque o PT era contra, os partidos que o apoiavam eram contra, mas ele bancou, só foi o único responsável por Dilma Rousseff ser candidata a presidente. E elegeu Dilma Rousseff. Ora, a esquerda intelectual brasileira, que é burra, né, começou a dizer que Lula era um gênio. Como é que colocar uma pessoa como Dilma e conseguir eleger a Dilma? Ele, ao mesmo tempo, elegeu outro poste, Fernando Haddad, na prefeitura de São Paulo. Olha o gênio. Chegou a tal ponto que o próprio Lula disse: eu estou de poste em poste. Quer dizer, esses candidatos que ele elegeu aí, que não tinha nenhuma condição de ser eleito, eu estou iluminando o Brasil. Meus postes vão iluminar o Brasil. Que beleza, né? Agora veja o que acontece com os postes. Dilma foi defenestrada do governo, impeachada. E todos nós sabemos por quê. O Fernando Haddad, na reeleição, perde no primeiro turno. Isso aí é coisa do gênio político do Lula. Tá certo? Ao colocar Dilma Rousseff, foi o erro político maior que alguém já cometeu. Colocar uma pessoa como Dilma Rousseff, totalmente ignorante, totalmente despreparada, sem nenhuma condição de administrar nem a própria casa dela, colocar como presidente da República. E deu no que deu, não era de esperar outra coisa, tá certo? Muito bem, esse é o gênio político. Depois da reeleição da Dilma, vamos ver o que acontece com o Lula. Aliás, mesmo antes da reeleição, na época da reeleição da Dilma, né, o candidato a governador do Rio de Janeiro, ele apoiou quem? O Lindenberg Faria. Não foi nem para o segundo turno. E depois dessa eleição, Lula nunca mais ganhou nada. O governo de São Paulo, com o Padilha, a reeleição do Fernando Haddad, tudo perdido no primeiro turno. O Padilha não chegou a ter 3% dos votos lá em São Paulo. Isso coisa de gênio, só pode ser gênio, pode ser carismático, né? Então o Lula não consegue ganhar absolutamente nada. Vai para as eleições municipais. Aqui no Rio, ele é padrinho da candidatura de Janira Fegali. Janira Fegali teve menos votos do que Flávio Bolsonaro, que foi candidato a vereador. Para ver, entre 5 candidatos, parece que ela foi a última, penúltima classificada. Muito bem. Foi para o Pará para eleger Helder Barbalho e foi derrotado, porque ele tinha alguma maracutaia com Jader Barbalho. Tá certo? Na Bahia, ele queria eleger o Sérgio Gabrielli. Os próprios baianos petistas não aceitaram o Sérgio Gabrielli, porque ele já estava sendo denunciado pela Lava Jato. E colocaram o Rui Costa e elegeram com muito dinheiro. Tá certo? O que mais? Onde as eleições municipais só ganhou uma prefeitura em toda a eleição municipal de todo o Brasil, só ganhou uma prefeitura. E na realidade ocorreu que o PT perdeu 60% das prefeituras que eles tinham conquistado, tá certo? Então, onde é que está o gênio político? Que gênio político é esse que não ganha nada? Nunca ganhou. Me diz uma coisa que o Lula fez politicamente e que deu certo. A
popularidade do Lula, a aceitação popular de 84% ao final do governo dele, foi uma aceitação que foi comprada. Porque nós vimos hoje a montanha de dinheiro, são 380 bilhões de estimativa que ele recebeu nesses últimos anos aí para investir para se manter no poder. Então ele comprou apoios e apoios e apoios. E evidentemente ele procurou e se juntou à pior espécie de gente nesse país, ao Sarney, ao Renan Calheiros, ao Fernando Jucá, ao Temer. Olha, tem que se olhar, porque tem muito petista aí atacando o Temer. Temer ainda faz parte do governo petista. A era petista ainda não acabou. Temer está aí por obra e graça de quem? Do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Um gênio político e carismático. O gênio que sabe falar com o povo. A maior idiotice é essa. Lula sabe falar para o povo. Como se ele escolhesse uma linguagem especial para falar com o povo e obter a adesão do povo. Isso é uma balela. Lula fala povo porque ele é povo. Ele nem pensa nisso, ele vai falando. Né? Ele é mentiroso o tempo todo, mente para lá, mente para cá. Ele nem pensa no que ele diz. Não tem ideologia nenhuma. É uma esfera. Vira para todos os lados. Todo lado que tiver dinheiro e um votinho a mais na urna, ele se vira. Qualquer lado. Muito bem. Então, esse gênio político, eu não entendo como é que um gênio político não consegue fazer nada, nenhuma ação política que você possa olhar e que o Lula seja responsável por ela. O seu desaparecimento político será rápido e não voltará, é definitivo. Porque se Lula for para a cadeia e passar no mínimo 10 anos, que eu acho que ele passa no mínimo 10 anos, ele se sair, voltar, para quê? Primeiro, ele não tem condição de evoluir. Ele é analfabeto, não gosta de ler, ele vai evoluir como dentro de uma cadeia? Não tem como ele evoluir. Então o Brasil vai evoluir, sim. O Brasil vai evoluir. E ele será uma pessoa tão inadaptada, tão fora da época, que não terá mais condição nunca de ser alguma coisa nesse país. É o que eu espero. Um abraço para vocês todos e até a próxima.